Senhores atiradores, no vídeo de hoje teremos um convidado especial. Trata-se do Dr. João Arthur de França, esse advogado que é diretor jurídico aqui do nosso clube. E hoje iremos tratar novamente sobre o PL 3723. Vamos tratar sobre esse interstício, esse período entre o último pedido de vistas, após a análise desse projeto na CCJ, até a aprovação, porque muita gente está preocupada. O que é que vai acontecer? Nós perdemos? É ruim? Vamos lá, vamos com calma, minha gente. Atirador é um ser que sofre, viu? E sofre por antecipação de uma forma que não é normal, mas vamos dar aqui clareza a todos os atiradores. Primeiramente, vocês acompanharam que a gente esteve lá no Senado para lutar pelo PL, juntamente com o Marcos Polon, o qual tem feito, saliente-se, um excelente trabalho em prol de todos os atiradores do Brasil. Isso precisa ser reconhecido por todos os atiradores. E nós fomos lá, acompanhamos de perto a audiência pública, acompanhamos a votação na CCJ. E o que foi que houve? Na CCJ houve um pedido de vistas. Então, minha gente, primeiro entendam o que é um pedido de vista. É uma coisa normal, faz parte do processo. O senador ele tem direito de pedir vistas e analisar ali com mais calma para poder dar o voto dele com mais clareza. Claro que a gente sabe que tem muitas outras coisas por trás disso, mas não importa, vamos nos ater à legalidade. Então, houve esse pedido de vista e foi logo dado com muita sabedoria pelo relator, pelo presidente pelo presidente da CCJ, foi dado logo vistas coletivas, ou seja, diante disso, ninguém mais vai poder ter o direito de depois estar pedindo vista novamente para dizer, eu preciso de mais tempo para analisar o processo. Então isso não vai existir mais. Eu vejo isso com bons olhos. Foi pedido vista, tá certo, o senhor vai atrasar o processo, mas vai ser dado logo vista coletiva. Então, pedido de vista, minha gente, é uma coisa que está no regimento, é um direito regimental ali de qualquer senador, não é, doutor João? Exatamente. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite pela participação, doutor Giovanni, meu presidente, e como muito bem colocado, muito bem pontuado, o pedido de vistas é algo normal. Não vamos nos ater aqui às questões políticas, por óbvio, mas é uma coisa normal, é um procedimento comum para que seja justamente sanado todo e qualquer tipo de dúvida que haja a respeito da matéria. E isso, de certa forma, Giovanni, eu entendo com bons olhos, porque pode ser sanado, pode ser discutido. Exato. E vai voltar para o plenário para a votação com todas as dúvidas sanadas e aí, consequentemente, a aprovação ou não, mas aí não vão restar mais dúvidas e nem mais nenhum tempo que vai levar os atiradores a ficar distante da aprovação ou não dessa PL. Exatamente. Então, deixando logo claro, porque muitas vezes o espectador não entende, uma coisa pode ser analisada de diversas formas. Nós não estamos fazendo uma análise política aqui, estamos fazendo uma análise legal, até pela minha formação, até pelo doutor João ser advogado, nós estamos aqui analisando a situação legal desse PL 3723. Houve o pedido de vista, tudo bem, está suspenso por enquanto. Passar aqui um feedback, muita gente está em dúvida sobre a posição do senador Rodrigo Cunha, achando que ele é contra o nosso PL. Falo isso, vocês estão no Brasil todinho assistindo a gente, mas falo sobre o senador Rodrigo Cunha porque é do nosso estado. Mas nós tivemos uma conversa com ele, posso dizer que o senador é muito técnico, foi uma conversa técnica, ele fez inúmeros questionamentos e a gente mostrou que o PL, a gente está brigando apenas por uma segurança jurídica para todos os atiradores. Ele viu que de fato não era aquela coisa que a esquerda divulga, que vai aumentar os seus direitos e assim assado, não. Nós temos uma análise de 45 minutos
mostrando todos os prós e os contras do PL. E o PL tem muitos contras, sim, mas ele traz uma segurança jurídica para a gente. Agora eu vou falar sobre essa segurança jurídica, para você entender por que é que a gente está brigando por esse PL. Vamos lá. No Brasil, a legislação ela tem hierarquia, não é, doutor João? Exatamente. Então nós temos a pirâmide de Hans Kelsen. Ela trata da hierarquia das leis. Nós temos a Constituição em primeiro lugar, em seguida vem as leis complementares, depois vem as leis ordinárias, os decretos e por aí vai até chegar nas portarias, instruções normativas. O que é que isso quer dizer? A lei superior, que ela fica lá no topo da pirâmide, que é a Constituição, nenhuma lei que tiver abaixo dela, nenhuma legislação pode sobrepor ela. Então, nós temos, quanto mais a lei tiver no topo da pirâmide, mais difícil de modificar é ela. Veja só, até quem não é do ramo do direito sabe a facilidade que é para modificar uma portaria, revogar outra, né? Exatamente. E uma Constituição, meu amigo, o trabalho que é. Exatamente. Fora que existe na nossa Constituição as cláusulas pétreas, né? Que são imutáveis, né? Exatamente. Então, hoje, o esporte do tiro, ele já foi regulamentado por diversas legislações. Já foi regulamentado por instruções normativas do Exército, portarias do Comando Logístico, né? E decretos principalmente agora nessa fase do governo Bolsonaro. Estamos vivendo a fase do governo mais armamentista que já houve no Brasil e a legislação do tiro ela hoje está baseada em decretos. O decreto está embaixo da lei ordinária. Um decreto ele é feito para regulamentar uma lei ordinária. Um decreto, os decretos da gente, né, do tiro, eles foram feitos pelo presidente e a gente sabe a facilidade que tem para você revogar um decreto, né? Basta que outro presidente simplesmente assuma. E o que é que acontece? Com esse PL, a gente vai transferir o assunto do tiro de decreto para uma lei ordinária. E olha a dificuldade que a gente está tendo para poder conseguir essa aprovação. Então, por aí você tira como vai ser difícil que outros governos que venham mais à frente consigam desfazer a legislação do tiro. Isso é só para dar uma segurança jurídica para nós. Mas não há o que temer. Vou dizer o porquê. O esporte do tiro, ele toda a vida foi regulamentado aqui no Brasil e sempre funcionou, entendeu? Inclusive no governo desarmamentista do PT. Eu vou lhe dar um exemplo. A portaria, o decreto que passou mais tempo em vigor foi o decreto 5.123 desses últimos. Foi um decreto que foi sancionado em 2004 pelo presidente Lula. E esse decreto perdurou até chegar o Bolsonaro e fazer essa reformulação para uma situação muito melhor para quem é atirador. Então, veja só, na época do governo Lula, houve esse decreto que sempre reconheceu o esporte do tiro, teve inclusive anistia, teve na parte na época do Michel Temer, não foi? O porte de trânsito, ele foi, para quem não sabe, o porte de trânsito foi concedido durante o governo do Michel Temer. Então a gente precisa entender que o esporte do tiro, ele tem que ser maior do que tudo isso. Ele tem que ser maior do que governo, ele tem que ser maior do que esquerda, maior do que direita. Claro que nós somos armamentistas, seria incoerente, ao meu ver, nós sermos de esquerda, mas o esporte do tiro é maior do que isso. O esporte do tiro ele trouxe a primeira medalha olímpica do Brasil. Para quem não sabe, a primeira medalha olímpica, se eu não me engano, foi em 1915 e foi no esporte do tiro. Então, ele é maior e tem que ser maior do que isso. Nós temos que brigar
para que o esporte sempre ocorra independente do governo. Até porque, meu amigo, meu presidente, a gente está tratando também sobre um esporte, né? A gente não está tratando também só sobre questões políticas ou só sobre questões armamentistas, lógico que esse também é o nosso foco, mas estamos versando sobre um esporte e esse tem que ser respeitado, até porque dentro daquelas cláusulas chamadas pétreas do artigo 5º da Constituição, que são imutáveis, existe a garantia constitucional de acesso ao esporte, e nós somos o esporte, e somos o esporte inclusive olímpico, totalmente regulamentado e registrado, que nos dá aptidão em Olimpíadas de participar e fomentar, inclusive, esse esporte, né? Exatamente. Na própria Constituição está escrito que é dever do Estado fomentar o esporte. É uma cláusula imutável. Então, não há o que se falar, o esporte vai sempre existir. O problema é o seguinte, se vier um governo desarmamentista, que eu espero que não venha, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Aconteceu de vir um governo desarmamentista, a gente tem que entender que o máximo que ele vai conseguir fazer é dificultar o acesso ao esporte. Mas acabar com o esporte, meu amigo, a gente vai brigar, seja lá onde for, qualquer que seja o tribunal, inclusive fora do Brasil, a gente vai brigar porque esporte é esporte. Então, eu peço ao pessoal que continuem, não parem de falar com os senadores dos seus estados para que esse projeto de lei seja aprovado. Mas enquanto o projeto de lei não for aprovado, por que vocês estão se desesperando? Eu vou falar aqui uma situação que eu vejo corriqueiramente. 9 milímetros. Se não for aprovado, vai ter que devolver as 9 milímetros. Meu amigo, quem é aqui desse canal sabe que a gente sempre falou e sempre vai falar para os atiradores desportistas, os caçadores e os colecionadores. Eu não falo aqui para quem é apenas um civil que tem uma arma registrada no SINARM. O nosso foco, o foco do canal é o esporte, pelo menos por enquanto, né? Até hoje, quem sabe amanhã eu mudo. Mas por enquanto o foco do canal é esportiva, do esporte do tiro. Logo, você que tem uma arma registrada na Polícia Federal, uma 9mm, você pode ter problemas se ela voltar a ser restrito. Ninguém sabe o que é que pode acontecer, se vão respeitar o direito adquirido, se você vai ter que devolver uma arma. Mas o atirador, meu irmão, tu tem CR e tu estás preocupado se 9mm vai voltar a ser restrito. Abra a cabeça, pesquise que você vai ver que antes de você virar atirador, inclusive desde a época do governo desarmamentista, que eu evito até dizer o nome aqui, você já podia comprar armas de calibre restrito. Pelo amor de Deus, eu tirei meu CR em 2009. Em 2009, quando eu tirei meu CR, uma das minhas primeiras armas já foi um 357 Magnum, que era restrito, e uma pistola 45. Aí vocês ficam aí se debatendo por causa de 9mm. Se você é atirador, pelo amor de Deus, saiba disso, o atirador sempre pode comprar calibre restrito. Você está com medo de quê? Eu estou vendo gente com CR, eu vou esperar a aprovação do PL, eu vou esperar isso, vou esperar aquilo, para decidir se eu compro uma 9mm ou uma 380. Meu amigo, comprar uma 380, cara, é complicado. Eu prefiro andar com uma peixeira bem amolada do que com a 380. A gente sabe da ineficiência desses calibres que foram impostos ao Brasil desde a época do governo do Getúlio Vargas. Sempre colocaram, você só pode até aqui. Aí botaram até 765 lá no passado, depois foi que aumentaram para 380. Nossa, uma bomba atômica, entendeu? Liberaram, mas não é assim, minha gente. O atirador sempre pôde, sempre, não é de hoje, sempre pôde comprar calibre restrito. Tá preocupado com o quê? Se 9mm virar restrita. Então toca a vida, rapaz, vai comprar tua arma. Para com isso de ficar com esse sofrimento. Vocês são peru para ficar esperando Natal e já ali morrendo de véspera. Não existe isso. Então esse é o problema do atirador. A gente tem muitos casos, o pessoal não tem
o comportamento que o americano tem. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, quando você ouve, vai entrar o novo presidente, ele é desarmamentista, cara, todo mundo faz uma limpeza nas prateleiras das lojas de arma, nas prateleiras de munição do Walmart. Você quer comprar uma arma? Não pode. Estão tendo instabilidade política, houve um atentado, aconteceu alguma coisa, todo mundo zera as prateleiras, compra tudo para garantir o que é seu. Agora o brasileiro, entendam isso como uma crítica necessária e construtiva. O brasileiro fica, eu estou com medo, eu estou vendo ali uma instabilidade, não vou entrar. A gente precisa se unir, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém e vamos brigar pelo nosso esporte. Seja lá qual for a situação, todos temos que estar unidos. Por isso, continuo, reforço, liguem para os senadores e vamos em frente. Enquanto isso, a vida continua, os decretos estão valendo, como sempre valeram, com algumas modificações em relação à ministra, que ela suspendeu alguns trechos do decreto, e a vida continua. Todo mundo está aí, todo atirador comprando seus T4, comprando suas 9mm. A 9mm virou restrita. Se preocupe quem não é atirador. Quem é atirador está preocupado com o quê? Eu aprendi, sabe, jogando uma coisa com você e aqui no clube, a partir do momento que me tornei atirador, que o atirador, ele tem que ser um leitor, ele tem que ser um conhecedor, ele não pode simplesmente querer andar armado, mas ele tem que praticar o esporte e ser um leitor, algo que eu aprendi com você, e por isso a importância de você estar seguindo esse canal, porque essa sua leitura está sendo muito facilitada através desses vídeos. Para você saber e se inteirar realmente da legislação, isso que você tem feito, um canal extremamente legalista, informa que você continua com os direitos que você adquiriu válidos, né? Que você não perdeu os seus direitos quanto atirador, né? Tudo está na mais perfeita normalidade. Agora vamos tratar da anormalidade se ocorrer. Vamos dizer que vai haver o julgamento dos decretos do Bolsonaro e simplesmente a ministra manda revogar principalmente o que tem ali dentro do decreto 9846. Vamos lá, se ela revoga, simplesmente acontece um instituto chamado repristinação. O que seria repristinação? Vamos lá, para a gente entender se ele ocorre, vou corrigir. Nós tínhamos o decreto 5.123, que foi sancionado pelo presidente Lula. Depois veio um bocado de decreto, né, do Bolsonaro, ele mesmo revogou e lançou o 9846. E o 9846 revoga os decretos anteriores. Se a ministra derrubar o decreto 9846, aí o pessoal sempre está perguntando isso, voltaria a valer o decreto 5.123? Não voltaria a valer. É justamente esse instituto da repristinação, que não é admitido no nosso ordenamento jurídico, né? A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, ela veda no seu artigo 2º, parágrafo 3º, a repristinação. Ela não é admitida, por isso a importância de uma nova regulamentação ou de uma nova lei. E quem é que regulamenta? Quem é que faz a nova lei? O presidente. Então, minha gente, vamos botar a cabeça para pensar. Em 2019, ou foi 2019, se eu não me engano, houve uma pancada de decreto. O presidente tá aqui, ó, decreto. Teve um que foi revogado de noite, no outro dia já tinha outro. Minha gente, é assim, se ele quiser fazer um decreto. Então, se a ministra revogar os decretos do Bolsonaro, vamos lá, revogou, volta a valer os anteriores? Não, porque não existe repristinação. Isso seria repristinação. Revogou automaticamente e volta a valer o anterior. Não existe repristinação no Brasil. Aí a lei fica sem regulamentação. Qual é a lei? O Estatuto de Desarmamento. Quem é que regulamenta? Presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso aí, meu amigo, se ele não já tiver, pronto. Então, se acalmem, tudo vai ser resolvido. E vamos brigar por esse PL, para que a gente tenha
ali garantidos os nossos direitos em legislação ordinária, independente de decreto, para que nenhum presidente venha modificar, que simplesmente os presidentes venham acrescentar, né? Mas tirar direitos nossos, não. E fiquem tranquilos, minha gente. Vivam o agora e se preparem para o futuro, mas fiquem tranquilos, porque a vida continua, está todo mundo vivendo sua vida, todos os atiradores estão praticando suas atividades, a Taurus não para de vender os seus T4, as suas 9mm, nenhuma loja, nenhum registro vem sendo negado, inclusive, todo dia nós recebemos aqui registro de 9mm, então vamos viver a vida e vamos ter o voto consciente, porque se você está aí reclamando, você tem que entender que isso depende de você. Você chega lá na urna, eu vou votar em fulano de tal, porque fulano de tal, você sabe que o cara não vai ganhar, mas eu vou votar em fulano de tal, porque fulano de tal é uma pessoa centrada, ele nem é de esquerda e nem é de direita. Você sabe que você está atrapalhando, porque, meu amigo, a gente sabe como é que vai ser na urna, é esquerda e direita. Ou você vota certo para poder garantir os seus direitos, ou você vai ficar à mercê de qualquer aborrecimento depois, qualquer dificuldade que possam impor, e vai fazer o quê? Foi você quem votou. Hoje, então, tenham consciência, né? Hoje, para quem abraça essa nossa causa, não cabe mais ficar em cima do muro, se posicionar ou a favor da causa ou contra. Exatamente. Quem é armamentista tem que votar em presidente que é armamentista. Nada de meio termo, nada de... Minha gente, estamos falando de uma garantia fundamental. Se tomar as nossas armas, a gente... Entendeu? Olha o que aconteceu com outros países que desarmaram. A Al-Qaeda agora assumiu lá. A primeira coisa que fez foi desarmar todo mundo. Então, pensem como americano. Tá sentindo alguma vibração? Meu amigo, compre. Aproveite o direito que já tem. Aproveite o direito que tem e